nas águas tranquilas, no verde das matas. Hoje eu sinto, Senhor, nos dias de chuva ou ensolarados. Eu percebo na flor a beleza do Cristo que floresceu minha vida. Hoje eu sinto, Senhor, em cada detalhe que antes não percebia. Mas não foi sempre assim. Houve um tempo em que tudo era só fantasia. Ser feliz para mim era só um momento, um prazer que sumia. Lembra a dor que eu senti quando a morte rondava os meus pensamentos. Sem saída eu pedi para que Deus me arrancasse daquela vida vazia. Mas quando eu te encontrei, descobri o valor de querer estar vivo. Hoje um adorador, eu te louvo e te sirvo, pois tu és para mim a razão de minha vida. Estrela da manhã, rosa de Saron, tu és o Deus da vida que me faz ser campeão. Pai da eternidade, meu príncipe da paz, tu és o Rei da glória, não te deixo nunca mais. Estrela da manhã, rosa de Saron, tu és o Deus da vida que me faz ser campeão. Pai da eternidade, meu príncipe da paz, tu és o Rei da glória, não te deixo nunca mais. Tu és o Rei da glória, pois de ti eu quero mais. Ele é o que responde todas as nossas orações. Ele é o meu Deus, é o Senhor. Glória a Deus, aleluia! Louvado seja nosso Senhor e Salvador, oh aleluia, Deus todo-poderoso. Louvado seja a presença do Teu Espírito Santo aqui nesse lugar, Santo dos Santos, Deus maravilhoso, todo-poderoso. Louvamos a Ti essa noite pela presença do Teu Santo Espírito. Graças Te damos, ó Pai. Louvado seja o Senhor. Há uma presença linda desse Deus que já vem desde a ceia que antecedeu essa reunião e permanece aqui. A chama não apagou, a chama do altar continua acesa. Por isso eu saúdo os irmãos que nos acompanham pelo Facebook, na doce graça e paz do Senhor Jesus. Aos nossos queridos amigos também, meu grande abraço, minhas irmãs queridas. 31 de outubro, ano 2018, depois de Cristo, mais uma reunião do Cordão, ao vivo e em cores para todo o planeta Terra, até os confins da Terra, conforme Marcos 16:15. Ide a todo mundo e pregar o Evangelho. Jesus não falou se podia ser pela internet, até porque na época não tinha. Mas as estratégias com a evolução da tecnologia vão virando ferramenta na mão daqueles que são escolhidos. Você também é uma escolhida, minha irmã. Você também é escolhido. Você pensa que você está de Váldia? O que é de Váldia, irmão? Já? Isso é uma gíria que só gaúcho entende. Pensa que está aí só
por estar na terra, não. Há um propósito. Não foi você que escolheu isso, foi Ele que te escolheu. E nomeou. E virou serviço depois que nomeia, né, Dodô? Quando Ele nomeia, Ele quer que você tome posse do cajado e não vem com nhenhenhé dizer que eu não sei orar, que eu sou tímido, que eu sou tímida, que eu não sei falar. Deus vai te usar até com um sorriso para converter aqueles que estão com o coração mais endurecido, com um abraço. Não precisa, vai fazer o serviço dele. Vai fazer o serviço dele, porque ministério é isso, irmão, é serviço. Um grande abraço para os nossos irmãos do Facebook, é por alguém aí, já para a gente dar uma saudação pessoal, minha querida e doce Rebeca Jordão, que é minha esposa que está nos bastidores também, daqui a pouquinho a nossa apresentação. Amém. Fernanda Januário. Fernanda. Dri HS. Amém. Marilu Matos. Oh, glória. Eli Fortes. Maravilha. Gilmar Correia da Silva. Paz, A Eli disse que lindo este louvor. é do CD do Cordão de Três Dobras, Tesouros Escondidos, já à venda nas melhores lojas do ramo, inclusive Mercado Livre, por 15 pila até hoje. Depois a gente fala sobre isso. Irineu Pederiva, muito bom. Ô irmão, vai, tem que fazer, ó, aqui, ó, quer fazer um alinhamento do teu carro, parar de se jogar para a esquerda e para a direita e andar no caminho? Vai na Pederiva. Lá é o melhor lugar para alinhar o teu carro. Quando em vez de Canoas, quando eu troco pneu novo, é só ali que eu vou. Vale a pena, né, Matias? Canoas, da Capitana de Porto Alegre, vale a pena dar um pulinho lá. Paz, meu irmão, um abraço. Israel Silva, Ivanise, Oh, aleluia. Danilo Rezende, Maravilha, quanta gente. Jane diferente, né? Silva, Esmaída Silva, Aleluia. Grazi Guedes, Gilmar Corrêa da Silva tá Olha o tamanho banando dessa pra igreja, gente. Wanda Tá Canatelli. entendendo agora? Tu tá prestando atenção nos Estou nomes que eu prestando tô atenção. falando? Tá bom. Cada nome que tá falando aí, eu tô me alegrando, tô me regozijando Vou aqui. fazer que nem eu faço meus alunos, repete os nomes. Repete os nomes. A prima do Bebê. É. Então, Grazi Guedes, Amém. Wanda Canatelli, Wanda. Alessandra Rodrigues Amém. e Carlos Vanderlei Tati. Glória a Deus. Por enquanto, esses aí. são eles. E aqui, presentes, cada qual que está aqui, como sempre, faz a sua apresentação, né? Porque a gente aqui não está para apresentar ninguém. Vocês se apresentem. Essa é a Sandra Davi, que ainda não está falando, mas já vai começar até a profetizar aqui em casa, nosso mascotinho. Está começando pelo nosso convívio, vai passando aí, para cada um dar o seu boa noite, a sua saudação aí, o seu nome. Milton, boa noite. E este é o nosso Davi. Olha aqui, ó. Olha aqui. O lindo do tinto. Ele, Deus abençoe. Pode falar do nome de vocês. Né? Suami Fernandes. Celso. Dedé, a paz do Senhor para vocês. Salvador, que a paz do Senhor esteja com todos. Glória a Deus, Jairo Leandro, servo do Senhor aqui para servir aos irmãos também. E a minha doce Denise, que está nos bastidores, que vai dar o... Olá, Denise. Aqui no sul a gente fala sobre Tchogo. Tchogo é tchau tchau, né? Os antigos falavam Tchogo, né? Estou muito feliz hoje com a presença da irmã Suami. É com muita honra que nós a recebemos aqui. Ela representa tudo de bom que pode fazer com que nós nos lembremos quando a gente começou a nossa caminhada aqui no sul ministerial. Não éramos ainda o Cordão de Três Dobras, mas já fazíamos cultos na garagem, né? Esses cultos estão registrados inclusive no YouTube, se vocês quiserem acompanhar, é só botar lá cultos, no plural, né? Cultos na garagem. Vocês vão ver quantas coisas Deus fez naquela garagem, naquela outra casa onde nós morávamos. Deus é fiel, meus irmãos, Ele cumpre as promessas. Eu até comentava com a Camila quando a gente chegou aqui, pela primeira vez que está nos visitando hoje, quando Deus falou para mim em São Paulo que depois do casamento Ele me daria um lugar para morar como escape. Moraríamos provisoriamente naquele lugar e assim foi, em Canoas. Depois nos concederia uma casa onde moramos de aluguel e naquela casa o Evangelho se manifestou de maneira sobrenatural através daqueles cultos feitos na garagem daquela casa. Foram 4 anos e meio semanais, teve cura, teve apresentação de criança, teve tudo que podia imaginar naquele lugar, né, irmão? Tudo. E Deus, Ele honra o ministério daquele que se propõe a fazer a vontade de Deus.
Então eu creio que Deus tenha coisas novas nessa nova etapa, agora como realmente um ministério itinerante, assim como itinerante é a palavra de Deus. Quando Jesus fala lá, através do evangelista Marcos, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, é um gerúndio, né? É indo, é andando. Você vai andando e vai falando do amor de Deus, e as pessoas vão sendo transformadas. E nessa liberdade, como Gálatas fala no capítulo 1, né, que foi para a liberdade que esse Cristo nos libertou, essa consciência do Evangelho que nós vamos falar daqui a pouquinho para vocês, vai nos dando essa alegria de estar na presença de Deus, sem nos sentirmos necessariamente fora da comunhão dos santos, pelo fato de não estarmos agremiados a uma denominação, a uma instituição. Já vou falar sobre isso. Mas por enquanto é só uma saudação, é só um aperitivo, digamos assim, do maná celestial que Deus tem para nós aqui hoje, essa noite. Mais alguém, Dedê? Eduardo Temponi entrou aqui e o Gilmar Correia da Silva, ele botou: grande Jairo, sempre simpático. Um abraço do teu amigo Gilmar Correia da Silva, Canela. Jesus, irmão abençoado. Isso no tempo do Anjo de Pedro, no tempo que eu tinha cabelo pra caramba e não tinha a barriga que eu tenho hoje. No tempo que eu da carne ainda, fazia shows ali no hotel Anjo de Pedro. Esse abençoado nos reencontrou essa semana, a gente se alegrou muito em lembrar das coisas que diferença a vida é, a vida de caminhada. Então você vê que é interessante que tenha acontecido esses últimos meses, né? Várias pessoas do meu passado têm me encontrado agora através das redes sociais, irmãos. Pessoas que estão até assim um pouco surpresas com o nosso pastorado, né? Que nem assiste já, e pastor. Eu também não me sinto assim, mano. Eu acho que pastor é todo aquele que cuida, todo aquele que zela, né? Não necessariamente que ocupe um cargo eclesiástico dentro de uma instituição. Então nós entendemos esse chamado, esse pastorado que veio do céu, né? Não é coisa de homem, é obra de Deus, né? Então a gente crê que tudo isso tem um propósito muito maior que talvez nós nem compreendamos nessa vida. Mas com certeza o galardão, olha o tamanho dele no céu, esperando lá. Né, mano? Mais alguém, Dê? Por enquanto são esses. Então vamos parar de falar e vamos louvar, que daqui a pouquinho os irmãos começam a reclamar. Esse povo está falando demais. Vamos louvar Deus, porque Ele nos deu um coração novo, um coração de adorador. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo e assim tem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande
Coisa linda, né, irmãos? Aleluia. Queria aproveitar esses irmãos que já estão chegando no Face agora, que o Cordão de Três Dobras está aberto a convites em cultos domésticos. 0 Operadora 51 98320 9662. Fala comigo mesmo. A gente terá um prazer, irmãos, na tua cidade, no teu país, porque a gente também está chegando até os confins dessa terra. Uma saudação para os irmãos que às vezes não podem assistir em tempo real, mas ali dos Estados Unidos, a pastora Vanderly, lá da Inglaterra, a irmã Mari, muita gente que nos acompanha, às vezes na reprise. Eu louvo a Deus por esse privilégio de, através da internet, a gente poder levar a palavra de Deus até você. Essa palavra que nos alcançou por misericórdia. Outrora, não tem para ver que Deus é Deus de perto e Deus de longe, coisa tremenda isso. Pessoas sendo tocadas, sendo transformadas pelo Evangelho do Senhor Jesus. Provando que Deus é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Imagina aí um músico do mundo, irmão, que mal conhece Bíblia, não tem formação teológica nenhuma. E tão somente porque eu entendi que naquele 12 de outubro de 2005, ao tentar tirar minha vida ali em São Paulo, às 13h20 da madrugada, eu fui visitado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é algo tremendo, faz 13 anos e parece que foi ontem, mas oh, aleluia. E eu nunca mais fui o mesmo. Então hoje nós vamos ver muito claramente sobre isso. Eu não vejo a hora de chegar a palavra, eu amo louvar, irmão, mas o que Deus mandou dizer hoje é algo tão tremendo. Você vai conseguir discernir a diferença entre religião, entre evangelho, entre espírito religioso. Você vai entender, essa pregação já vem sendo amadurecida desde o final de semana, quando nós estivemos aqui com os irmãos Romildo e André aqui em Evoti, no encerramento da Festa das Flores, enquanto nós comíamos aquele churrasco delicioso e víamos o Davizinho brincando na terra, nessa liberdade maravilhosa. Mensagem para hoje, eu creio que Deus vai falar muito forte ao teu coração. Convida alguém que ainda há tempo, você que está online, chama os teus contatos aí para que acesse, manda para Denise, ela recebe aqui, ela já automaticamente ela pode participar. Amém? E Deus quer fazer coisas grandes aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus. Mais alguém por aí? Alguém novo aí, além daquela lista? Maria Antônia Ottoni, Viviane Oliveira, Eduardo PMS e Verônica Gonçalves. Amém. Só para dizer que talvez de vez em quando deu uma congelada, é que o vídeo está dizendo que daqui a pouco ele pausa, mas eu tenho que ficar atenta na tela aqui, eu tô despausando na hora. Coisas do Facebook. O Facebook anda com gracinha com a gente, mas a gente vem se posicionando aí para fazer algo diferente. Então eu quero dar uma oportunidade agora, aliás, quem vai oportunizar é Deus, para trazer uma saudação para os irmãos, irmã. Ele pode aproximar um pouquinho mais a câmera para ouvir a nossa amada irmã falar algo da parte de Deus aqui essa noite para os irmãos que estão lá no Facebook, lá pela internet, irmã Suami. Pode falar à vontade. Bem pertinho dela ali, por favor. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, a todos os ouvintes que estão nos escutando, prestigiando e nós viemos aqui, irmão, para louvar o Senhor, para escutar a palavra, para orar, para nós estarmos assim juntos, reunidos, escutando esses maravilhosos hinos, e creio que até o final desse culto Deus já tem se manifestado e vai continuar se manifestando. Creio que Ele vai fazer grandes obras nas nossas vidas. Também escutando, que estão participando desse culto. Eu creio que Deus vai fazer obras maravilhosas. Assim como você está esperando que Deus vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Para ter um encontro com Deus hoje, na hora da palavra, na hora do culto, na hora que estamos louvando a Deus, o Senhor vai fazer, porque Ele é Deus. E eu creio que esta noite vai ser muito maravilhoso. Aqueles que estão assistindo e nós que estamos aqui, vamos receber do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero louvar um hino também para que Deus nos abrace aqui essa noite. Que o Espírito Santo esteja conosco aqui essa noite.
Jesus, com teus braços de amor. Abraça-me, Jesus, com teus braços de amor. Eu quero ler um recado aqui, que é para a irmã Suami. A irmã Evanise, lá de São Paulo, mandou aqui: a paz do Senhor Jesus. É um grande prazer ver nossa querida irmã Suami. Que Deus derrame bênçãos sobre sua vida. A jornada ainda é longa, mas não tema, irmã. Deus é contigo. Onde quer que vá, fica na paz do Senhor Jesus. Amém. Confirmação do que eu te falei hoje, meu irmão. Confirmação do que eu te falei hoje. Ela estava offline, não estava ouvindo. A gente pensa que é palavra da boca de homem que a gente fala às vezes, né? Mas Deus nunca nos deixa confundido. Toda vez que você ouvir alguma coincidência, alguma jesucidência, entenda que são formas de o Espírito Santo falar conosco na terra. Nós somos muito pequeninos, irmão, para poder ver uma teofania de Deus materializado na frente. Quem somos nós para querer exigir isso de Deus? Somos miseráveis, somos pó. Mas Ele usa os pequeninos dessa terra para falar conosco. Então é importante que nós abramos, efatá, que Deus abra teus ouvidos essa noite espirituais, abra teus olhos, que você possa enxergar além da cruz. Jesus, quando estava no Getsemane chorando, lágrimas de sangue, quando Ele pedia para o Pai afastar dele aquele cálice, todavia, naquele mesmo momento, aquele átimo de tempo, Ele dizia: todavia seja feita a tua vontade. Porque naquele momento Ele enxergava a minha e a tua vida. Ao mesmo tempo que Ele sabia o que Ele ia padecer, as dores que Ele ia ter que suportar, que transcendiam, irmãos, quando você entender esse mistério, você vai deixar de ser superficial na fé. Você pensa que a dor que Jesus sentiu foi só dos pregos entrando no pulso? Você pensa que foi só da lança entrando no seu abdômen? Você pensa que a dor que Jesus sentiu foi só os pregos entrando nos pés? Não. Essas enfermidades que tu sofres aí, essas dores, meu pai internado há quase 50 dias, aquela pancreatite, dores que muitas vezes a medicina não explica, porque são de ordem psíquica, emocional, essa depressão que te aprisiona, que não te deixa viver, tudo isso Jesus carregou sobre si. Ele veio em forma humana para poder sentir na própria carne as aflições que tu carrega na tua alma, Celso. Portanto, quando tu estiver aflito, fala para Ele: eu sei que tu estás vendo, eu sei que o meu Redentor vive e vai se levantar em meu favor para mudar a minha história aqui nessa terra, diz o Senhor. Aleluia. O velhinho não fechou os olhos para ti, manda dizer o Senhor. Ele não tem te desprezado. Aquilo que Ele prometeu para ti, Ele vai cumprir, é só mais um pouquinho de tempo. Quando tu pensar que não vai acontecer nada mais de novo, que vai ficar tudo como um ciclo vicioso, aí Ele vai te surpreender para que não só tu, mas todos da tua família vejam: Deus é na vida do meu pai, Deus é na vida do meu avô, Deus é na vida do meu irmão, Deus é na vida do meu amigo. Todos os teus parentes vão reconhecer Deus na tua vida. Manda dizer o Senhor para ti nessa noite. Eu falo pelo Espírito. Não te entristece com as lutas, te alegra. Porque através dessas lutas Ele está te forjando para algo maior. Aquilo que teu olho não viu, teu ouvido nem ouviu, nem subiu ao teu coração, a tua imaginação não é capaz de alcançar. É o que tu ainda vai viver nessa terra. Não pensa que tu vai descer a sepultura sem viver as promessas de Deus. Não pensa. O diabo é mentiroso. Ele tem falado a teu ouvido: pois Deus me usa aqui para desmascarar nessa noite e cair por terra todo esse jugo, essa opressão. Eu não vou conseguir pagar aquela conta, aquela enfermidade não será curada, aquela situação na minha casa não vai ser restaurada, os meus filhos não têm jeito. Tudo isso é mentira do diabo. Eu falo pelo Espírito Santo aqui essa noite. Aleluia. E assim será na tua vida também, meu irmão. Tão somente creia e verás a glória desse Deus. Em nome de Jesus. Eu sinto agora de fazer uma oração. Queria pedir para o Salvador fazer essa oração. Por todos que estão enfermos, eu quero agradecer também, aproveitando, todos que têm orado pelo meu pai. Ele tem passado dias muito difíceis,
Mas nós, todavia, que somos espirituais, entendemos que o Deus que abre a ferida, Ele também fecha. Ele permite que nós passemos por aflições para que aprendamos a depender dEle, a nos tornarmos mais semelhantes a Ele, para que sejamos testemunhas vivas do Seu Evangelho aqui na Terra. Então, muitas vezes, Ele permite as aflições, para que depois a gente fale como aquele salmista: foi bom eu ter sido afligido para que eu guardasse no meu coração, para que eu aprendesse os Teus estatutos. Que faço eu agora na tua vida, tu não compreendes, todavia compreenderás mais tarde. Então, não murmure, não questione o porquê das coisas. Não pergunte a Deus por quê, Senhor, mas pergunte a Deus para qual propósito tu estás permitindo isso. E tu vai ver o mover de Deus na tua vida. Quando tu deixar de questionar a Deus e perguntar o que tu queres me ensinar com isso, irmãos, Deus não resiste a esse tipo de oração. Ele não resiste a esse tipo de diálogo. Ele se levanta do trono e se inclina em direção à terra e olha para a minha vida, para a tua, e muda o nosso cativeiro. Portanto, permaneçamos em oração. Essa é a razão do cordão de 3 dobras se reunir. Se até hoje você não entendeu o que é congregar, é isso aqui. É um amando o outro, é um intercedendo pelo outro, é um orando pelo outro, é Deus usando gente de longe para falar com gente daqui, como usou a irmã Ivanise lá de São Paulo para falar com a irmã Suami que está aqui. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. É isso que Deus quer que nós pratiquemos. Que está fazendo A Jô também, a nossa vizinha aqui, nossa comadre. Também temos 2 compadres aqui, temos o Romildo e a Andréia com o Davi, mas temos a nossa comadre Jô, querido Rafael, com a nossa Sofia, que está se submetendo a uma cirurgia agora, deve estar na mesa de cirurgia, também está sendo operada. Nós cremos que Deus já está operando naquela cirurgia. Amém? Então, para todas as enfermidades, para todos os enfermos e por aqueles que têm orado pelos enfermos, recebe essa oração em nome de Jesus. Pode orar, irmão. Queridos irmãos, que me ouvem neste momento, aqueles que realmente estão passando por necessidades, por situações pesarosas, situações críticas, para usar o Salmo 23 como uma oração de redenção para nós que estamos vivendo neste mundo tenebroso. E temos que ter consciência, irmãos, de que o Senhor é o nosso pastor. E que nada nos faltará. O Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes, nos leva para junto das fontes de águas tranquilas, refrigera a nossa alma. E Ele guia-nos, Senhor, pelas veredas, pelos caminhos da justiça, por amor ao seu nome. E mesmo, meus irmãos, que andemos pelo vale da sombra da morte, conforme muitos estão neste momento, não temos que temer mal nenhum, porque temos fé que o Senhor está conosco. O seu bordão e o seu cajado nos ensinam. Temos certeza que Ele preparará uma mesa na presença dos nossos adversários. E vai ungir a nossa cabeça com óleo para que a sua glória transborde as nossas vidas. E assim, desta maneira, habitaremos na casa do Senhor para todos sempre. Deus Pai Todo-Poderoso, sabemos que diante da Tua luz, diante da Tua presença, diante da Tua divina palavra, sabendo, Deus, que a Tua palavra é um ser vivo e que opera no nosso meio, através dela, a Tua palavra, por ser um ser vivo, é o Verbo encarnado se operando nas nossas vidas, operando o caminhar, operando o ouvir, operando o ver, operando o orar, enfim,
é ação, tudo é vida. Por isso o Verbo está encarnado no nosso meio. Por isso, Deus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este momento. E que estas palavras chegam àqueles que estão realmente pelo vale da sombra da morte, Senhor. Levantando-nos, Senhor, porque a tua mão é poderosa. A tua mão é o nosso Redentor que vive. E vivendo Ele, também viveremos todos nós. Estejam, irmãos, crentes nisso, e que Deus esteja com todos nós. Amém, Senhor. Amém.
eu tinha falado, eu acho que até a Verônica Gonçalves, daí eu dei o recado que a Ivanice falou, aí depois chegou o irmão Romi Teles, Gabriel Oliveira, Luciana Silva, Vladimir Mendes, Marcelo Seitz, Enio Santos, a Verônica Portal. Amém, Verônica. Glória a Deus, minha irmã. Bênção de Deus, ela mandou dizer. Santo Antônio da Patrulha. Miriam Fernandes, acho que alguém conhece. Filha da nossa nobre irmã Suami e filha da nossa abençoada Camila. Filha não, mãe. Mãe da Camila. Troquei a genealogia. Washington da Silva Souza. A Miriam bota aqui Leonardo, talvez o Leonardo que esteja com o telefone da Miriam, não sei. Mas ele disse, estou assistindo vocês. Tchauzinho assim para ver quem vocês estão aqui. Glória a Deus. É uma noite abençoada, irmãos. Hoje viemos aqui, sentimos a presença de Deus de uma forma muito especial aqui hoje. E continuamos em oração. A oração faz toda a diferença. Muitas vezes nós desprezamos o poder da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu tenho visto esses dias, no meio do vale, o agir de Deus. E o quanto a gente tem crescido, o quanto a gente tem aprendido. A gente pensa que já aprendeu tudo, né, irmã Suami? A gente se acha maduro para as coisas de Deus. Mas Deus ele vai se renovando, ele vai se transformando e vai mostrando novidade de vida. Os mistérios ocultos, os tesouros escondidos que estão lá no fundo do mundo espiritual, guardado para cada um de nós. Por isso que é importante, eu gosto de louvar esse hino. Eu aprendi a ouvir o pastor Guaraci cantando esse hino aqui. E muitas vezes ali na restauração cantávamos juntos, ainda não éramos um cordão. Um dia eu comecei assim, dedilhando, aí apareceu esse careca abençoado com trompete, aquele magrão com baixo, e foi um dos hinos que a gente começou juntos a louvar a Deus em sol maior. Aceitar
Só então hás de ver que Jesus tem poder quando tudo deixares notar. Se orares, porém, sem o teu coração, ver a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que Jesus tem poder quando tudo deixares notar. Quando tudo deixares voltar. Tudo deixando no altar. Em fervente oração. Glória a Deus. Nossa irmã Andréia, com a oportunidade então de trazer uma saudação para os irmãos do Facebook e para nós que estamos aqui também. Então, boa noite a todos, a paz. Pertinho dela. Tá falando baixinho hoje? Esse final de semana a gente conversou muito sobre algo de estar sempre ansioso. Verdade. Nós falamos muito sobre isso. E aí então eu trouxe uma passagem de Mateus, capítulo 6, versículo 31, que diz: não andeis, pois, inquietos. Já no versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ainda, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então o futuro não depende de nós. Hoje nós podemos fazer escolhas que vão mudar esse futuro. Mas esse futuro já está garantido por Jesus, já está garantido por Deus. E a nossa ansiedade, ela deve ser em Jesus. Deve ser mediante aquilo que... a certeza da graça, a certeza da salvação a gente já tem. Então, aquilo que vier para nós agora, a gente vai enfrentar. Seja luta, nós passamos por momentos bons, por momentos ruins, por momentos de luta, mas sempre a gente encara, porque a gente sabe que um Deus é maior que tudo, que um Deus nos sustenta, que aquele Deus está sempre nos guiando e nos cuidando, e que nenhum mal nunca vai nos atingir. Eu conversava com a Andréia, o tempo é meio curto, mas quero fazer um bate-bola rápido com ela aqui, porque foi algo diferente que a gente conversando ali em Voti. A gente está aqui para trazer uma mensagem, irmãos, mas o Ministério Cordão hoje somos eu, Salvador, o André, a Denise, a Andréia, o Romildo, e as demais pessoas também que estão participando há mais tempo, inclusive, o Celso, sua esposa, e as pessoas que estão chegando agora que são simpatizantes, digamos assim, daquilo que deveria ser não uma placa, uma denominação, não é isso que nós queremos, não é o que Deus quer, mas é uma consciência
Nós nos reunimos nessa consciência e demos o nome de cordão como consequência de um trabalho que começou no louvor, na música, quando ali naquela ocasião de um culto, no Tesourinha, num congresso, melhor dizendo, que estava acontecendo naquele lugar, Deus falou fortemente no meu coração que a partir daquele momento nós não andaríamos mais sozinhos, que nós caminharíamos juntos como um cordão de 3 dobras. E as coisas foram acontecendo muito rápido, eu comecei a fazer cultos domésticos, sem a pretensão de nada, e o saudoso pastor Guaraci, inclusive naquele culto de ação de graça que a gente fez na garagem, agradecendo a Deus pelo meu casamento, agradecendo a Deus pelo primeiro CD que ele havia dado, gravado pela gravadora Deus e Amor ali de São Paulo, onde os irmãos que nos acompanham, Israel e Vanise, foram imprescindíveis naquela fase. Foram 6 meses que eu fiquei ali acampado na casa deles, eles me acolheram de uma forma sobrenatural, um amor incomensurável. Eu sou grato a Deus até hoje por isso. E achava que depois ia continuar caminhando sozinho, até que Deus falou, não, a partir de agora tu vai caminhar como corpo, como ministério. Eu não consegui entender muito bem isso, mas a gente já tinha essa estrada daqueles cultos da garagem, e já estava acontecendo momentos assim de pessoas que batiam aqui à nossa porta pedindo oração. A Andréia passou uma fase muito difícil e graças a Deus nós tivemos sabedoria do Espírito Santo para instruí-la, para orientá-la, e hoje se cumpre aquilo que Deus usou nas nossas vidas, a minha e da Denise especialmente, se cumpre na vida dela, materializado. Está aqui o Romildo e o Davi, que foi uma profecia de Deus, não foi Jairo que falou, não foi uma boca humana que falou. Então nós começamos a entender que Deus tinha algo diferente, que saía das instituições religiosas para se tornar algo mais palpável diante daquilo que comumente se chama de desigrejados. É um neologismo que eu gosto muito de usar, porque nós somos igreja, nós somos templo, eu não tenho como sair de mim mesmo, eu não tenho como deixar de ser igreja, mas infelizmente o conceito, a tradição religiosa que faz a gente pensar que por não frequentar um lugar está fora da comunhão, que por de repente não está agremiado ou congregado a uma denominação cujo CNPJ tem uma placa na frente, também não está na posição com Deus. E eu vim descobrir que nada disso tem a ver com Jesus, porque Deus não vê o homem como o homem vê, Deus vê o coração. E nesse propósito Deus foi nos separando, quando no último dia 26 a gente oficializou essa saída da restauração, e até hoje somos gratos a Deus pelo período que passamos ali com o pastor Humberto, amamos a vida dele, mas entendemos que o nosso tempo naquele ministério, naquela forma de caminhar na presença de Deus, havia findado. E havia muitas outras pessoas que precisavam ouvir esse evangelho, que jamais estarão lá, que nunca vão ter a oportunidade de conhecer Jesus daquela forma. E aí eu vim entender o gerúndio de Jesus, o indo. E a Andréia, obviamente, por ser, digamos assim, a primeira ovelha que Deus colocou para que nós aprendêssemos o que é apacentar, porque muitas vezes eu sou pastoreado por ela, e é isso o maravilhoso do Evangelho, né? Como os discípulos, um pastoreava o outro. Muitas vezes Paulo exortava Pedro, imagina Pedro que caminhou com Jesus lado a lado, chega um cara que nem conheceu Jesus, só por um encontro que ele teve espiritual naquele deserto a caminho de Damasco, tinha uma consciência muito mais dilatada do que o próprio Pedro que andou ali dentro. Então tudo isso serve como referência para a gente entender que Deus ele escolhe, ele capacita quem ele quer, meus irmãos, que quando ele escolhe, ele instrumentaliza. E nós comentávamos, eu questionava ela a respeito das outras formas, né, de culto e os outros lugares, e como é que ela se sentia hoje congregando conosco, membrada conosco, sendo ovelha não de mim, nem da Denise, nem do Salvador, nem do André, mas ovelha do Senhor Jesus, nesse aprisco que Deus preparou para a gente através de cultos domésticos. E eu, ao invés de estar respondendo por ela, ela vai repetir com as suas próprias palavras o que nós conversamos naquele lugar quando eu te questionava, né? Para que as pessoas sintam isso, porque há muitas que estão aqui no Facebook que também não estão em denominação nenhuma, que se sentem congregadas, se sentem amadas por Jesus e pelos irmãos que somos aqui, né? E pelos outros também que estão na rede, através desses cultos. Então eu queria que tu desse como um breve testemunho o que é para ti hoje o cordão, nessas singelas orações domésticas, quinzenais, né? E como é que tu permanece na presença de Deus, apesar de só uma reunião por cada 2 semanas, né? Fala para os irmãos do Face. Então, nós estávamos conversando, né, no domingo, e aí o Jairo me inquiriu sobre essas perguntas, do que eu pensava, né, do que eu achava, né, porque do que eu achava de ser 15 dias, do que eu achava de ser em tal local, né, e o que eu respondi pra ele, eu acho que foi o sincero, aquilo que veio no meu coração, que é a verdade.
Eu acho que o congregar é onde a gente se sente bem. É onde a gente está bem. É aqueles irmãos que a gente ama, independente de estarem aqui ou não. O congregar é eu querer vir, não por uma obrigação. Porque normalmente eu já fui numa igreja, fui outras, não fui só numa, fui em várias igrejas. E o que eu imaginava na minha cabeça, né? Que se eu não fosse, ia acontecer alguma coisa. Né? Se eu não fosse naquela igreja, hoje aconteceria tal coisa. Então eu ia. E quando eu não ia, acontecia mesmo. Acontecia alguma coisa e eu ligava os fatos. Tudo isso mentalmente, mas isso era uma ilusão minha. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas era uma ilusão. E quando eu consegui enxergar... Eu li a Bíblia, assim, várias vezes eu já li. Só que eu lia e não entendia nada. Nunca entendi nada. E aí, quando eu passei por um problema na minha vida, e aí eu comecei a vir aqui quase diariamente, aqui, e o Jair e a Denise começaram a conversar e falar e me explicar, chegou um dia que deu como se ligasse um botão. Ligou um botão e eu comecei a ler a Bíblia e entendia. E eu enxergo a Bíblia como uma historinha que vai me contando e vai me levando naquela historinha, como se fosse um desenho animado, como se fosse um filme. E aquilo, e vai indo, e eu vou sendo levada. E eu não entendia nada, nem sabia o que estava escrito, e eu lia lá de vez em quando, e a gente tinha, né, tinha uma visão, não pode ler tal livro, porque é muito difícil, porque é muito complicado, né. Até a última vez que a gente estava conversando, eu e meu marido, sobre o livro, ele me disse assim, mas lá em Apocalipse, não sei o que, tem tal coisa. E eu disse, não, mas Apocalipse é muito difícil pra mim, não dá pra ler. Eu não consigo ler. E ele veio assim, não, vamos ler e tal. A gente leu um capítulo. E eu entendi o que estava escrito. E eu fiquei tão impressionada com aquilo. Fiquei tão impressionada que eu podia ler o Apocalipse, porque eu achei que era uma coisa tão difícil. E aí a gente leu o Apocalipse e eu consegui entender como se fosse aquelas historinhas que eu tava lendo antes. E essa descortinação, esse é 15 dias, mas o hábito continua em mim todo dia. O hábito de ler, o hábito de estudar, o hábito de praticar. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Não dá pra dizer assim, ele não sabia. Não, todo mundo sabe. Mas aquela pessoa que tem o evangelho em si, ela sabe que o que tá... Quando tu faz o errado, tu não consegue. Vem aquela coisa porque tá errado, porque não é pra fazer assim, porque não é pra fazer... E vem aquela coisa, e aí sim tu fica inquieto e aquilo fica te martirizando até tu consertar aquilo que tu fez. Porque a gente faz, a gente é pecador do mesmo jeito que todo mundo é. E só que é uma consciência de que Deus é, de que Jesus é o nosso Salvador, de que Jesus é aquilo que a gente deve seguir, o exemplo da nossa vida. Tantas coisas a gente passa, às vezes as pessoas olham, mas a vida é maravilhosa, não é. Esses tempos eu fiz uma pergunta pro Jair, mas quando é que passa essas tribulações, né? Eu perguntando pra ele, é uma coisa atrás da outra, sempre acontece, quando é que passa? E ele falou, por enquanto não passa. Demora pra passar, né? Vai passar quando Jesus voltar, ele me respondeu. E daí eu falei pra ele, então vamos à luta, né? Porque o que a gente vai fazer? E foi assim que foi dilatando a minha consciência do evangelho. Acho que a primeira vez que eu falo sobre isso, eu tenho vergonha de falar, e ele falou assim, não tenha vergonha. Mas e foi assim, os encontros pra mim aqui é uma forma de eu estudar, uma forma de eu aprender com as pessoas e praticar aquele amor que eu tenho por todas elas que estão aqui. Né, que são anos e anos que a gente frequenta, não é um lugar, a gente frequenta a igreja que somos nós, aquela igreja do amor, a igreja que a gente pratica todo dia. E a gente veio aqui para dividir aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que Jesus nos ensinou. Amém. Acho que respondi. Amém, aquele negócio. Outro dia uma irmã ligou para mim e me perguntava assim, ela é de uma Assembleia de Deus, também está muito entristecida com o sistema religioso, né? Nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de campanha, absolutamente. Eu tenho irmãos maravilhosos com os quais temos comunhão. Estaremos agora no próximo sábado, inclusive com o Ministério Pentecostal maravilhoso que tem aqui em Gravataí, do pastor Jusseu. Mas há pessoas que não se encaixam nesse sistema.
Quando Deus falou para mim que eu ficaria por um tempo numa Assembleia de Deus, eu não questionei, eu não murmurei, eu simplesmente obedeci. Foi uma surpresa, foi um choque para mim, porque batia diretamente com minha convicção, com coisas, com crenças, com coisas que eu não entendia, mas na escola. Então a sujeição a Deus, ela ensina isso. Então essa irmã me ligava e perguntava assim, quando é que vocês têm estudo bíblico, irmã? O Jesus manda dar um copo, o que é o evangelho? Dá um pedaço de pão para quem tem fome, um copo de água para quem tem sede. Né? A verdadeira religião, como o Tiago fala, é cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos. Mas não tem como você dar um pedaço de pão para quem não tem fome. Não tem como você querer oferecer um copo de água para quem não pediu. Então a gente está aqui aberto a servir, mas não por força, não por violência. Então o nosso chamado, ele é diferenciado justamente por isso. Né? Aqueles que vêm, a gente acolhe. E aqueles que estão com o coração endurecido, ou com a compreensão ainda cauterizada, a gente ora, intercede, para que Deus abra. Não estamos aqui de forma alguma querendo ser mais do que ninguém, apenas temos essa compreensão, esse entendimento de que é possível ter uma vida em Cristo, andar como igreja sem ser religioso, sem dogmatizar o Evangelho. E é por isso que eu quero já entrar na palavra, que já avança um pouquinho o nosso tempo. E antes de eu começar a ministrar propriamente, eu queria que a professora Denise, de História, minha esposa, fizesse uma breve introdução de algo que vai fazer com que vocês compreendam nessa noite. Até quando se fala religião, se conversou muito no final de semana sobre religião. Ah, eu sou católico, ah, eu sou evangélico, ah, mas eu sou espírita. E Deus me trazia uma profunda reflexão entre a diferença de três grupos que tem, inclusive dentro de uma mesma denominação. É possível, às vezes, a pessoa ser religiosa, ter um espírito religioso e conhecer o Evangelho. Mas não praticando, ela torna-se um fariseu. Ela torna-se uma pessoa contrária ao mandamento de Jesus. Porque se não houver amor, é como o sino batendo. E o que se vê muito nos ambientes religiosos é justamente isso. São pessoas facciosas, contendendo, enciumadas, invejadas. Eu vi tudo aquilo que eu vi no mundo quando fazia shows. Eu vi, até quando eu fui um bandista, eu não vi isso de forma tão intensa como eu vi nas igrejas. E percebi que Deus não é isso. Então, há pessoas que são felizes. Eu conheço grupos maravilhosos, como a Comunidade Cristã da Fé, Jesus é a Esperança, Igreja do Impossível. Tem muitas denominações que tu vê o Espírito de Cristo naqueles grupos. Mas, infelizmente, há outros grandes ministérios onde o amor se esfriou. E, ao se esfriar o amor, a fé caducou e apostataram-se e distanciaram-se do amor de Deus. E viraram apenas religiosos. Então, com essa introdução que a Denise vai dar, eu quero imediatamente passar para a ministração da palavra, para que todos nós nos alimentemos essa noite, além dos louvores que aqui já foram entoados. Desde os tempos mais primitivos, os primeiros seres humanos sentiram necessidade de explicar fenômenos naturais como a chuva, vento, eclipses e etc. Da mesma forma, queriam entender os acontecimentos como o nascimento e a morte. E é esta necessidade de explicação que vai gerar a busca por um mundo metafísico, ou seja, além da física, além daquilo que posso ver e tocar. Assim como um fenômeno inerente à cultura humana, as religiões se configuram como conjunto de sistemas culturais e crenças. Possuem conteúdo metafísico, nos quais se busca relacionar a humanidade com o mundo espiritual, o visível com o invisível. De modo geral, as religiões possuem seus credos similares conforme a proximidade geográfica. Os gregos e os romanos foram os primeiros a sistematizar as reflexões religiosas. A ideia é a de religar o homem a Deus. A etimologia popular atribui a origem da palavra religião a religare, do latim. A religião religaria o homem a Deus.
No latim, religio designava respeito, reverência. Amém. O que Deus quer falar aqui essa noite, meus irmãos, o que Deus quer falar aqui essa noite é justamente sobre a diferença de você adorar a Deus, ter uma relacionamento com Deus e simplesmente fazer parte de um grupo religioso. Então a tradição cultural ocidental, especialmente a católica, nos ensinou muitas vezes aquelas missas dominicais, onde a família se reunia, todos iam para a missa. Hoje a gente vê na igreja protestante, inclusive hoje é histórica a data, né? Enquanto uns comemoram Halloween, outros estão comemorando os 501 anos, né, da igreja protestante, enfim, todo esse caminho, né, que foi construído, Lutero, Calvino, enfim, não quero entrar nesse assunto agora, mas o que mais me chama a atenção nesse processo todo é que Deus nessa última hora, como fala o profeta Joel, que nos promete que nos últimos dias o Espírito Santo se derramaria sobre toda a carne, Deus quer nos mostrar, irmãos, que é possível você ter uma aliança com Deus, se instruir acerca do Evangelho e praticar esse Evangelho. Então hoje, quando nós conversávamos hoje à tarde, eu comentava com o Salvador e o André, que sempre que nós temos um evento, como nós temos sábado agora, a gente nunca ensaia. Absolutamente nunca tivemos um ensaio, acho que muito poucas vezes a gente só sentava para ver a harmonia e saímos tocando. Né? Já somos autodidata musicalmente, é claro, a gente já tem essa instrução que veio do mundo, mas o que me chama a atenção nisso, que eu quero passar para os irmãos, é que da mesma forma que a música é para mim como compreensão, é para o Salvador e para o André também como compreensão, não como um dogma imposto, mas como algo natural. São notas musicais dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e com isso a gente constrói acordes, constrói infinitas melodias. A partir do momento que você tem consciência dessa estrutura, você pode cantar qualquer música. Você tendo um conhecimento básico de harmonia, você está apto a desenvolver aquilo que a gente chama música. Show para quem é mundo secular, ou adoração para quem é cristão. Então todas as vezes que a gente se encontra, a gente já entende como é que funciona a quadratura harmônica, para quem é músico vai entender a linguagem que eu estou falando. Então a gente se encontra e já sai funcionando aquilo. O que aconteceu com o André, esse fenômeno, foi um fenômeno que aconteceu comigo. E acontece com todos que, sinceramente, abrindo o coração para Deus, também acontece. Aconteceu com o Celso. O Celso é uma pessoa que tem uma formação também de um segundo grau, incompleto, tu tens, né? Completo, segundo grau. Segundo grau completo, mas não tem nível universitário. Tu nunca fez teologia, até onde eu sei, né? Não conhece Bíblia de Gênesis e Apocalipse teologicamente. Você tem que ver esse homem pregando, irmão. É que ele é meio tímido, eu estou repreendendo essa timidez para um dia trazer uma mensagem aqui. A simplicidade que este homem fala de Deus para a família dele trouxe as suas duas netas aqui. Mostra elas dele para ver o fruto da pregação dele. Então, ainda que você não tenha aquela eloquência, eu sempre fiz shows, irmão. Eu sempre fui cara de pau no mundo. Porque se eu não fosse, eu não pagava minhas contas. Se eu não chegasse a bater lá, dá para eu tocar aí, ó, tem que pagar minhas contas, eu canto direitinho. Essa malandragem Deus usou em favor do Evangelho. Assim foi com Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, e cada um de nós aqui que foi músico. Então isso nos facilita. Mas não é imperativo que seja assim para que você tenha essa ousadia de aprender e passar o Evangelho. O que importa é o coração. Deus vê o coração. Então quando Deus nos chama para fazer a sua obra, que é amor, Ele primeiro quer que nós nos capacitemos. Como é que a gente pode sair tocando e cantando? Às vezes há irmãzinhas e irmãozinhos desses de coral de igreja que nos ligam perguntando como é que a gente pode fazer parte do coral do cordão. O cordão por enquanto não tem coral, mas a primeira coisa que tem que fazer é estudar canto. A irmã já sabe cantar? Não, eu canto em casa e tal. Então é complicado, irmão. Meu povo sofre porque falta conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando você começa a estudar o texto e entender o que acontece, aí você começa a compreender mundo espiritual. Aí nesse ponto, irmão, tu tá falando com PhD aqui. Porque eu tive profundas experiências com o mundo espiritual através da religião da Umbanda, Quimbanda, nação, feitiçaria, todas essas religiões que mexem com o mundo espiritual. O Kardec. Então quando você começa a entender que as Escrituras ajudam a compreender o mundo espiritual, inclusive dentro da religião, você consegue, independente de ser católico ou ser, por exemplo, protestante, você vai conseguir entender a essência da mensagem da cruz que Jesus deixou aqui na Terra. Então Deus quer que nós nos reportemos a isso essa noite, para que nós possamos entender especialmente um episódio que aconteceu
descrito ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 18 até 20, que fala daquele endemoniado gadareno. Marcos ele fala obviamente de um endemoniado, enquanto Mateus 8:28 fala de 2. Não entremos em detalhes teológicos, porque na verdade, ainda que houvessem 2, vamos nos focar nesse que mais chama atenção, segundo descrito pelo Evangelho, quando Jesus teve um encontro com este homem. Eu obviamente poderia ler todo o capítulo, mas o tempo não me permite. Marcos 5, 18 até 20. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Ou seja, Jesus já tinha tido um encontro, já tinha acontecido a libertação, ele já tinha sido liberto. E aquele ex-endemoniado quer agora acompanhar Jesus. Era um homem que vivia preso em cadeias, tinha legiões de demônios, e era um tipo de relação que ele não queria perder com Jesus, porque depois de muitos anos preso, endemoniado, aquele homem teve a oportunidade de ser totalmente liberto, ficou normal, irmão. Havia espíritos, muitos, que eram chamados de legiões, porque eram muitos demônios. As legiões, obviamente, como metáfora ao Império Romano naquela época, que as legiões eram de 12 legiões, cada qual era 1000 homens, era isso mais ou menos, né? Legiões, né? Era muito militar. Eu não quero entrar no aspecto teológico agora, que eu vou dar branco aqui. Mas eram muitos demônios associados à legião. Por isso que ele dizia, como é que é teu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos demônios em mim. Somos muitos demônios nele. Quando Jesus estava entrando no barco, depois de já liberto isso, tá? Esse homem está liberto. O homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu. Mas disse, vá para casa. Vá para a sua família. E lhes anuncie quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, que eram 10 cidades que haviam ali no contexto, incluindo Gadara. Ele foi anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Essa mesma palavra também é narrada em Lucas 8, versículos 38 e 39, e como eu já disse em Mateus 8, 28. Uma legião pode variar de 4 a 8 mil homens. 4 a 8 mil homens. Obrigado, professora Denise. A ajuda dos universitários essa noite é imprescindível. Então, tendo chegado, irmão, aquele homem endemoniado, Jesus liberta ele. E é interessante que no decorrer do texto, para quem lê, obviamente, já sabe que os demônios, ele pediu que saísse dele, que entrasse nos porcos, e aquela manada de porcos, já absorvendo aqueles demônios, se jogaram num abismo, e aqueles porqueiros, criadores de porcos daquela região, ficaram extremamente apavorados e rogaram, pelo amor de tudo que é de mais sagrado, sai, vai-te embora daqui. Né, Dedé? Porque está prejudicando o nosso negócio. E por que acontecia esse fenômeno, irmãos? Dos demônios pedirem para, uma vez sendo expulsos dele, tinham que entrar nos porcos. É tremenda a palavra de Deus, quando Deus começa a descortinar os mistérios espirituais que o Evangelho nos ensina aqui essa noite. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos 24 a 26, quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos procurando descanso. Ou seja, eles queriam procurar descanso naqueles porcos. E não encontrando, aqueles demônios dizem, voltarei para a casa de onde eu saí. Voltarei para aquele gadareno. Porque quando ele chega, ele encontra a casa varrida, em ordem, está limpinho, já foi liberto. Aí ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se muitíssimo pior do que o primeiro. Então você imagina só, se o cara está tomado de legiões, se cada demônio da legião, se cada um dos 4 ou 8 mil trazem mais 7, faz matemática que você vai ver quanto pior esse homem ficaria. Mas o que me chama a atenção nessa palavra é que ainda que nós entendemos o porquê desses demônios saírem dele e entrar nos porcos, é que Jesus não manda ele procurar uma sinagoga. Jesus não manda ele procurar uma denominação cristã evangélica da época. Jesus não manda ele se agremiar ou se membrar a uma instituição. Ele manda ir para casa. Vai para casa e conta para tua família o que Deus fez.
Mas a gente sabe, conhecendo a obra de Deus, descortinando o Evangelho, que todas as vezes que Jesus libertava as pessoas, ele dizia, vá, a tua fé te salvou. Quer dizer, além da cura, além da libertação, existia salvação. Naquele caso do paralítico, por exemplo, quando ele chega e salva e cura, aquele paralítico, vai, a tua fé te salvou, mas não peques mais para que coisa pior não te suceda. Então, conversando com a Andréia, quando nós falávamos aqui antes do culto, obviamente que ela tem uma postura diante de Deus os demais dias em que ela não está conosco. Ela tem uma prática de oração que nós procuramos ensinar. Desde o primeiro dia que nos encontramos, eu falei para ela, é importante que tu tenha uma aliança com Deus, que tu não seja uma evangélica, mas que tu seja uma amante do evangelho, que são coisas distintas. Porque quando você apenas ama uma instituição, torna-se devoto dela, é tão idólatra quanto alguém que é devoto de um santo, mas cultura de Jesus, que também é abominado por Deus. Todo culto à criatura é idolatria. O único culto aceito no mundo espiritual é o culto ao Criador. Então essa relação criatura e Criador é culto. Criatura, criatura, idolatria. Quando você entende isso, você vai começar a se autoexaminar e vai entender como é que é a tua relação com Deus nas instituições e fora dela. Quando você está na sua casa, como fala Mateus capítulo 6, os versículos que antecedem ao que a Andréia leu, que foi o versículo 33 e 34, lendo bem no comecinho, depois que ele ensina o Pai Nosso, ele explica, Jesus explica, que quando você quiser falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta, o teu Deus em secreto que tudo vê te recompensará. Esse propósito de você se voltar para Deus em oração, ele começa a abrir a tua compreensão. O próprio João, o evangelista, ele fala no capítulo 14, né, que não se turbe o seu coração, eu vou sair daqui, mas na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim, eu vou havia dito, vou preparar lugar para você, meu pai enviará outro Consolador, esse Consolador vai vos ensinar todas as coisas, vos fará lembrar de cada uma delas, você começa a ser discipulada pelo Espírito Santo de Deus. Você não consegue nem entender como é que você sabe, mas você sabe que sabe. É quando a gente se olha, aquele olhar de músico, que a gente olha assim, ó, e vê só a quadratura do baixo, ele nem sabe que música vai ser, mas ele vai instintivamente, intuitivamente, me acompanhando harmonicamente. Às vezes dá umas bolas na trave, é normal, mas no geral ele entende, porque o Espírito conduz. Ele nos inspira, inspiração vem no Espírito. Somos inspirados, além de talento musical, além de estudo, conhecimento musical, pelo Espírito Santo de Deus. O que diferencia uma música secular de uma adoração, por exemplo. Então, quando você começa a entender que Deus quer que nós compreendamos que o fato de você estar dentro de uma denominação, ou seja, professar uma fé através de uma religião, não significa necessariamente que você esteja praticando o Evangelho. Porque o Evangelho nada mais é do que novidade de vida descrita por Jesus. Se você estiver em desobediência a essa verdade, você é simplesmente um religioso. Você não é um cristão. Você pode até falar o nome de Jesus, mas está em desobediência a Ele. Porque o segredo, realmente, desta aliança com Deus é não questionar, é não murmurar, é só obedecer. Como quando naquela situação do lava-pés que Jesus, inquirido Pedro, perguntava para ele, eu vou lavar teus pés, Pedro. Né? Posso, Pedro, vou lavar teus pés. Não, mestre, os meus pés tu não vai lavar. Ah, a pessoa não poder lavar teus pés, não tem comunhão contigo, nem tu comigo. Ah, Senhor, então me lava por inteiro. Pedro, tu não está entendendo agora o que eu estou fazendo, mas tu vai compreender mais tarde. Há coisas que Deus faz na nossa vida que nós não compreendemos. E a partir do momento que você tem uma comunhão com Deus, ainda que tu não compreenda, você se mantém firme na presença de Deus. O caso da irmã Sominho é notório. Ela teve tirada da vida dela, do convívio dela, o pastor Guaraci recentemente. Conversando com ela, eu vi uma serva do Senhor consciente dessa verdade. Porque ela está com o coração pacificado. Ela sabe que ele foi lá para onde ela também em breve estará. Mas, no entanto, ela não está deprimida pelo fato de ele ter ido antes. Essa consciência é quem coloca o Espírito Santo de Deus. Agora, o religioso ele murmura. Por que tu levou? Por que tu não levou eu antes? Apesar do sofrimento, irmão, a gente consegue ter a consolação do Espírito Santo. Eis que vos enviarei o outro Consolador. E ele vos consolará, ele tirará essa dor do teu peito, essa da tua alma. Mas se o Espírito for de murmuração, ainda que tu vá todo dia na igreja, ainda que tu seja um dizimista fiel, ainda que tu não falte nenhum culto de doutrina, nenhuma reunião de obreiro, mas diante da adversidade,
Na hora que tu é confrontado pela enfermidade, tu não tem uma experiência com Deus que cura. Na hora que tu é confrontado nas finanças, tu não tem nenhum tipo de experiência com Deus que restaura. Na hora do pega pra capá, tu não tem experiência com Deus, do Deus que te tira desse pega pra capá e transforma a tua situação, tu vai continuar sendo até um religioso, pode ser um evangélico, um católico, mas não é um seguidor de Jesus Cristo. Não conhece o Evangelho de Jesus. E percebam, irmãos, que quando o próprio Jesus manda esse gadareno, esse ex-endemoniado para Decápolis, eu estava observando lá em Marcos, no capítulo 7, versículo 31, que Jesus já tinha andado por lá e já tinha curado um mudo e surdo. Ele tomando, do versículo 31, Marcos 7, 31, e ele tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. No versículo 37 de Marcos 7, e admirando-se sobremaneira, todos diziam, tudo Jesus faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Jesus já tinha andado por lá, mas a partir do momento que ele libertou aquele gadareno, não era mais Jesus que iria, era o gadareno. Há coisas, irmãos, que eu e você vamos ter que fazer. Não é aquele que representa Jesus na terra, como no caso, supostamente seria o teu pastor. Não. Há coisas que tem que ser para mim, que tem que ser para André, que tem que ser para o Dodô. Há coisas que são pessoais. Deus permite aquela aflição, mas é para ti resolver. Não terceiriza. O Evangelho te dá essa capacitação, esta instrumentalização. Eu vi coisas acontecendo na família do Celso, eu gosto muito de conversar com ele, porque ele me conta testemunhos tremendos, quando ele descansando na praia com sua esposa, contava que sem saber porquê, depois de ler a Bíblia, começou a chorar e lembrava do seu sobrinho. Sentiu de orar por ele. E sem entender o porquê daquele choro, porque ele não tinha entendimento do que era aquele gozo do Espírito, ele conversou com Deus e disse assim, eu não estou porque eu estou chorando, mas protege o Cris de alguma coisa que eu nem sei. Neto, né? Eu vejo falar como filho, porque para ele é filho. Mas tu falou sobrinho. Sobrinha? Eu estou com tio, eu estou com meu tio na cabeça, perdão. Não importa o parentesco, o que importa é a intercessão. E ele estava orando por ele, e ao chegar em casa, sem contar nada, sem nenhuma pressão, ele voluntariamente contou de um acidente que ele teve, um livramento, que poderia ter morrido, quase com um acidente fatal. E voluntariamente ele se convidou a trabalhar com o Celso na eletrônica, que aliás era um sonho dele, de muito tempo. Ou seja, ele buscou Deus em primeiro lugar e as demais coisas foram acrescentadas. Então quando você entende que esse evangelho, irmãos, ele é vida, você vai conseguir ter essa compreensão de que religião é aquilo que Tiago fala no capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A gente está tentando fazer a nossa parte aqui, irmão. Eu vou repetir. A religião, o religare, que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Já estamos praticando a religião aqui, André? Já estamos praticando, Celso, a partir do momento que nós nos posicionamos, ainda que seja de 15 em 15 dias nesses encontros, né? E nos outros esporádicos que os irmãos nos convidam em suas casas, em suas empresas, onde quer que esteja um grupo reunido em amor de Jesus, a gente está ali para poder louvar o mesmo Deus. João 4, 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Os que estão aqui, ó. Os que estão aí, ó. Deus é espírito, gente. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, esse espírito religioso que geografiza o culto, ele não tem nada a ver com o evangelho. Você pode até ter evangelho estando geografizado num lugar, membrado num lugar. Mas se você não amar, se você não cumprir os mandamentos de Deus baseado no amor, que o mandamento de Deus é um só, ame. Se você entender que tudo converge no amor, você vai estar praticando o evangelho, ainda que esteja dentro de uma denominação, como pastor, ou qualquer cargo eclesiástico que você ocupe lá dentro. Todavia, há um grupo que Deus preparou nessa última hora que antecede a vida de Cristo, como o cordão de 3 dobras, há outros grupos remanescentes também, que estão vivendo esse evangelho em santidade, na presença do Deus vivo, nessa consciência de liberdade. Olha que interessante que fala João,
na primeira carta, no capítulo 4, versículos 20 e 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também seu irmão. E nós sabemos, irmãos, que dentro das instituições religiosas tem muita gente que não vai com a cara do outro. Nem suportar em amor suporta. E mais uma vez, essa noite Deus quer descortinar esse mistério que até então estava oculto para muitos que não participam de uma denominação evangélica, mas que todavia estão conosco aqui em espírito, através do Facebook. Eu tenho recebido orações de irmãos como o irmão Jeremias da Bahia e tenho visto Deus agir, irmãos, como Israel, como Evaniza, o pastor Ronaldo, gente de longe, além dos irmãos que estão aqui perto, irmãos que nunca vieram aqui em casa, pastor Freitas, pastor Gilceu, apóstolo Josias, pastor Josiel, pastor Rodrigo, gente, tanta gente maravilhosa. Até visto o Gerson lá de São Paulo, com quem eu aprendi essa palavra de Mateus 6,33, a gente vê direto a intercessão dos irmãos e a eficácia dessa aliança, a eficácia dessa comunhão. Então que Deus possa abrir a tua compreensão e entender que Ele não está preocupado com religião. Ele não quer que nós tenhamos um espírito religioso, assim como o religioso muitas vezes é uma atitude de prática mundana, como por exemplo, eu vou religiosamente numa academia, como fiz muito isso em São Paulo, no tempo que ali morei. A atitude religiosa é uma coisa mais fluxo de repetitividade e não necessariamente algo espontâneo da alma, do espírito. Portanto, toda vez que tu quiseres adorar a Deus, ainda que seja num templo, ainda que seja através de uma denominação, tenha essa consciência que se você tem alguma coisa que fuja à vontade de Deus, que o teu coração te acuse, vai para os pés do Senhor, ora, pede perdão, te reconcilia com as pessoas que estão à tua volta, para que seja essência de vida essa tua adoração, que seja genuína, que não seja mentirosa, porque Deus, Ele sonda os corações. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração essa noite. Havia muito mais a falar, mas o tempo já se esgota. E quero convidar os irmãos para a próxima reunião do Cordão, que será dia 14 de novembro de 2018, às 19h30. Estaremos mais uma vez aqui reunidos, crendo que Deus faz grandes. Não esquecendo, irmãos, que o nosso contato está sempre aberto ali. Por gentileza, quando vocês entrarem no YouTube, inscrevam-se no canal, ative o sininho para que as nossas publicações possam chegar espontaneamente, automaticamente para vocês e vocês as recompartilhem, porque esse culto, por exemplo, que está no Facebook, depois eu baixo para o YouTube e divulgo na rede, para que as pessoas que não conseguem assistir ao vivo, ou porque não tem Face, ou porque não conseguem, não tem tempo, o horário não fecha, elas podem oportunamente nos assistir via YouTube. Amém, Dede? Amém. Só quero registrar as pessoas que chegaram e eu não registrei. A irmã Nedi está assistindo com a gente. Amém, queridos. Lá de Xarambané. Amém, mãe. Daniela Ismael, Silvia Mendonça, Nara Regina Cunha, João Menezes, Cristiane Matos, Mariângela Nunes, Fernanda Januário, Rosana Carvalho, Gilvana Rocha, Mara Leane Pires e Moisés Gonçalves. E a Marga Rocha. Amém. Irmãos, é tempo de buscar Jesus, não é tempo de perder tempo em dogmas religiosos. Ainda que você tenha uma religião, eu tenho tido experiências tremendas com parentes católicos, uma tia abençoada, eu vejo o Espírito Santo nela. Deus não está preocupado com placa de igreja. Pelo amor do Altíssimo, entenda isso, tire esse espírito religioso, esse ranço que impede de tu verdadeiramente ter uma comunhão com Deus e com os irmãos. Quão bom e suave é que nós possamos nos tornar todos um cordão de 3 dobras. É isso que o salmista quis dizer quando ele diz quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Amém? Então, damos por encerrada mais uma reunião do cordão e eu quero agradecer a Deus por mais essa participação de todos vocês, da irmã Suami, da Camila também que estiveram aqui conosco. O amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas misericórdias e consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. Damos por encerrada mais esta reunião do cordão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.